Bem, agora que nós temos uma iluminação estabelecida, melhor dizendo, delineada, nós podemos partir para pensar nas texturas que vamos tentar combinar com esse tipo de iluminação. E, naturalmente, ela não vai ficar estática até o fim. Pode ser que haja mudanças, a gente decida mudar HDR, por exemplo, ou colocar um JPEG ou PNG, enfim, há outras possibilidades. Eu não sou decoradora, mas de qualquer forma eu tenho algumas ideias a respeito de como eu faço os meus próprios projetos. Por exemplo, se eu tenho uma parede conturbada, cheia de cores, tal, talvez eu vá colocar os móveis com um pouco mais de suavidade nas cores e vice-versa. Eu posso ter móveis bastante coloridos e com variações grandes de cor e depois eu faço a parede mais suave. No entanto, a gente vê que existem tendências de moda, atualmente principalmente, com paredes bastante claras e, de forma geral, muito branco, né? Eu, pessoalmente, não gosto, mas isso aí é de cada um. E eu vou colocar algumas variações de texturas para você entender mais ou menos o que eu estou falando, e depois a decisão é sua, olhando revistas, consultando decoração, como é que a coisa é feita, tal. Enfim, a minha questão é passar a parte da ação que você pode fazer com o Blender para você colocar texturas usando a iluminação que nós já definimos relativamente. Bom, eu estou com essa parede do fundo selecionada, você pode observar aqui, e nós vamos pôr um material nela. Então, um novo material, ela não tinha material nenhum, e nós vamos passar a informação aqui para termos um nome para essa textura. E nós vamos aqui entrar em cor, vamos clicar em Image Texture. Vamos abrir outra janela e colocar nodes aqui, para a gente ver como é que isso vai se formando em termos dos nós que nós temos. Vamos fechar aqui. Então, nós temos a textura, nós temos o diffuse, e temos um nó de saída, tá? A gente pode optar também por colocar um pouco de gloss, porque as coisas não são necessariamente opacas, totalmente difusas, elas têm um certo brilho, especialmente com a iluminação que bate. Então, para isso, nós podemos pôr um nó para a gente fazer a combinação entre o diffuse e o gloss, e um nó gloss. Então, vamos colocar aqui, e depois a proporção entre esses dois aqui, eu primeiro coloco a textura e depois eu vejo qual é a proporção que eu quero, quanto brilho, se é que eu quero brilho, enfim, vamos lá. Próximo passo, então, para eu dar continuidade para isso, é eu passar para o modo de edição, essa figura de cima que eu já tinha selecionado. Eu vou deixar não transparente aqui, e você pode observar que eu tenho divisões aqui que eu usei para fazer as variações da parede. Essas divisões, elas podem causar problemas com a textura, dependendo da textura que eu vá fazer. Mas antes de eu arrumar isso, eu vou mostrar para você a que eu estou me referindo. Então, vou passar aqui para o V-Image Editor e eu vou lá no meu computador e vou procurar uma textura. Como sempre, CG Textures é um lugar excelente para você achar texturas de boa qualidade. Tem outros também e você tem o endereço dos outros para você acessar. Vou pegar esse concreto e vamos colocar na imagem. Veja bem, não vai acontecer nada porque eu preciso fazer o unwrap dessa imagem. No Cycles, uma boa alternativa é sempre eu trabalhar com o desembrulhar. Então, selecionando tudo, eu clico em U. Tem vários métodos para você fazer o unwrap. Você pode simplesmente fazer o unwrap e, dada esse tipo de parede, você pode observar como que o unwrap saiu. Então, você vai ter provavelmente
uma coisa muito mal feita. Então vamos ver. Se eu passar rapidamente para o modo de renderização em tempo real, eu vou ter isso aqui e está muito esquisito, porque da onde é que veio essa questão aqui cor de rosa, não? Então vamos voltar para o modo de textura e vamos observar que nós podemos fazer um outro tipo de Unwrap. Vamos tentar Smart UV Project. Eu não estou dando um Unwrap muito certo para você, porque não existe isso. Cada forma, cada jeito que você tiver de mesh, cada formato que você tiver, você vai ter que usar uma estratégia diferente. Então é interessante que você saiba usar todas elas. Então vamos tentar com Shift Z. Eu gostaria só de saber por que está tão cor-de-rosa assim. Eu sei o que está acontecendo. Depois que eu tentei o segundo Unwrap e obtive aquela cor-de-rosa esquisita, eu lembrei que eu precisava aqui sinalizar para o Blender qual era a textura que eu estava usando. Então eu cliquei aqui e desapareceu aquele cor-de-rosa. Que eu avisei você no vídeo anterior que era exatamente isso que o Blender estava dizendo. Sei lá eu o que você está querendo que eu use. Enfim, esse Unwrap é outra possibilidade e você pode olhar, chegando bem pertinho aqui, o tamanho que você queira. Pode ser que você queira uma parede com bastante definição, assim, vamos passar para cá, com bastante definição, ou não, você não quer uma parede desse jeito. Então, uma coisa que você pode fazer para você melhorar é você se certificar de que tudo está selecionado aqui embaixo, clicando em S e aumentar bastante essa mecha aqui que está no Unwrap e checar de novo se esse seria um tamanho adequado para uma parede de concreto que você queira na sua sala. Essa é uma possibilidade de você usar a textura. Vamos afastar? Tá? E você veja, é relativamente fácil você colocar uma textura que ela é mais ou menos igual em todos os aspectos. E veja, nós temos aqui a continuação dessa sala que está fora de foco da câmera, tá? E eu sugiro para você que se você não for usar essas outras características fora do foco da câmera, não se preocupe, mas se você for usar, preocupe-se, porque você pode ver que aqui, por exemplo, tem uma emenda, tá? Então, talvez procurar imagens seamless, que são as imagens que têm continuação uma ao lado da outra, elas completam uma a outra, né? E elas dão um melhor resultado. Certo? Então, nós testamos uma parede de concreto e a gente pode tentar ver, no modo de renderização em tempo real, que resultado a gente obtém com essa iluminação pela qual nós optamos, tá? Vamos colocar aqui. E eu tô com medo que ele dê crash, porque tá piscando esquisitamente. Então, pode observar. Nós estamos com 10 amostras só, não se esqueça, nós teríamos praticamente esse tipo de resultado. Nem dá para ver muito bem, porque o concreto é quase da mesma cor da iluminação que o Blend dá para a cena. Mas depois, com mais tempo, a gente pode renderizar com mais amostras para entender melhor. Então, vamos passar para o modo de textura e vamos tentar uma segunda textura só para exemplificar para você. Nós vamos tirar aqui e vamos abrir uma outra textura, ainda no CG Textures, e vamos verificar, deixa eu abrir aqui, e vamos tentar esse aqui, Brick Rootless, que seria uma parede de tijolo, tá? Então vamos abrir. Então, com esse tipo de Unwrap, o que eu acabei conseguindo foi isso. Deixa eu mudar aqui também para ficar mais fácil da gente ver o que está acontecendo. Então, com essa parede selecionada, nós vamos para o modo de edição e pode observar que ela está no sentido contrário. Então, a gente pode fazer R90
e a gente consegue que ela fique de uma forma mais organizada. Então, a gente pode aumentar para a gente ter um tamanho que a gente considere adequado. A gente pode, Ctrl Z, aumentar só no eixo X, por exemplo, só no eixo X. A gente aumenta aqui. A gente pode aumentar só no eixo Y, SY, tá? E a gente pode aumentar de forma geral, como eu já fiz inicialmente. Nesse caso aqui, você pode voltar para a forma da janela do Object Mode e você pode notar que em alguns lugares você tem uma divisão clara da onde termina uma parte da textura e aonde começa outra. E isso começa a dar alguns defeitos. Pode observar aqui. Aqui você tem uma divisão clara aonde começa e aonde termina. Então fica bastante esquisito. Tem duas coisas que você pode fazer a respeito dessa questão. Uma das coisas que você pode fazer é voltar para o modo de edição e ajuntar essas partes aqui. Eu já vou fazer isso já, mas eu vou mostrar para você. Outra coisa antes. A outra coisa é você, com isso selecionado, você tentar fazer um novo unwrap, por exemplo. Follow Active Quads. Vamos tentar. Você modificou aqui. Ou vamos tentar Cube Projection. Até que ficou legal. Mas eu não sei se... Aqui ficou uma bagunça, mas aqui ficou legal. Eu não sei se ele não dá essa ideia de... Olha, ele dá essa ideia de quebra das partes aqui, tá? Então, se você tem a alternativa de juntar essas partes, é a melhor solução. Então, vamos ver. As últimas possibilidades que nós temos seria fazer um unwrap e Project from View. Vamos tentar aqui. Project from View Bounds. Ele fez uma coisa extremamente esquisita. Por quê? Porque essa parede é dupla e ela tem outras partes aqui embaixo, tá? Então, ele não vai fazer um Project from View exatamente daqui. Ele vai considerar todas as partes, a parte da frente, a parte de trás. Então, vai ficar essa coisa muito esquisita aqui. Então, a gente pode tentar fazer o seguinte. A gente pode passar para o modo de faces, selecionar esta e com esta, clicar em X e dissolve faces. Então, você terá uma face só. Esta com esta e esta, X e dissolve faces. Tá? Então, agora... com tudo selecionado novamente. Eu não estou considerando a parte de trás. E se você for fazer alguma coisa nesse sentido, que a parte de trás da sua edificação vai ser mostrada, é interessante que você também arrume a parte de trás. Mas então, nós vamos selecionar tudo, e vamos tentar o Unwrap novamente. Também não dá um bom resultado. Agora, o melhor que nós conseguimos foi Cube Projection. Agora sim, nós podemos chegar bem pertinho, e se você observar, vamos para o modo objeto, olha, na verdade, aqui, a gente teve uma divisão, porque essa face aqui, ela pegou uma variação da própria textura aqui embaixo, uma repetição da própria textura aqui embaixo. Então, com o G, a gente pode mexer e tirar essa repetição da vista, tá? Mas nós temos outra repetição aqui. Isso significa que nós precisamos dar um jeito, essa textura pode ser diminuída. Vamos selecionar tudo e vamos diminuir um pouquinho. Talvez a gente consiga um resultado melhor a respeito disso. Vamos selecionar aqui, S, G. É uma forma que a gente consegue, diminuindo um pouco e para evitar a repetição da própria textura, tá? E depois, selecionando aqui em cima,
Vamos ver se a gente tem, só que a gente precisa pôr um tamanho coerente com esse aqui. Então, nós estamos com uma textura aqui embaixo, vamos colocar ela para cima e vamos aumentar do tamanho parecido com essas aqui. Então, S, mais ou menos pedras do mesmo tamanho. Aqui tem uma pequena repetição e a gente pode colocar um pouquinho mais para lá. Assim você vai ajeitando sua textura para ela ficar com um aspecto mais decente, mais coerente, com menos defeitos.